Imagine sua casa, aquele lugar onde você se sente mais seguro, ser o próximo alvo de um ladrão. E você nem perceberia. Ladrões profissionais não precisam arrombar portas nem fazer barulho. Em menos de 1 minuto, eles podem estar lá dentro, aproveitando as falhas mais simples. O motivo? Detalhes que a maioria das pessoas ignora. Dobradiças frouxas, janelas sem trava, chaves escondidas debaixo do capacho. É como deixar a raposa tomar conta do galinheiro. Pequenos sinais, como uma caixa de correio transbordando ou luzes apagadas à noite, podem indicar que sua casa está vazia. É como um livro aberto para quem tem más intenções. Mas aqui está o pulo do gato. Proteger sua casa não significa gastar uma fortuna ou instalar alarmes complicados. Com menos de 30 minutos e coisas que você já tem em casa, você pode transformar seu lar em uma verdadeira fortaleza, tipo um castelo de caras da segurança cotidiana. Fique ligado, porque neste vídeo você vai aprender os truques que os ladrões odeiam e que a maioria das pessoas nunca usa. É hora de dar um chega pra lá na insegurança. Primeiro, a mente do ladrão e a regra dos 3 minutos. Para entender como proteger sua casa, você precisa entender quem está tentando invadi-la. Ladrões de casas não são gênios do crime, nem planejam assaltos elaborados como no filme 11 Homens e um Segredo. Eles são oportunistas, como um gato caçando um passarinho. Eles procuram entradas rápidas, itens fáceis de roubar e rotas de fuga sem testemunhas. No mundo deles, o tempo é tudo. Se uma entrada demorar mais de 3 minutos, eles desistem e procuram outro alvo. Essa é a famosa regra dos 3 minutos. Esta é a base de quase toda estratégia de segurança eficaz. Então, o objetivo não é construir uma fortaleza impenetrável, mas ser um alvo mais difícil do que os outros. Você não precisa ser mais rápido que o urso, apenas mais rápido que o outro campista, certo? É como no futebol. O importante é não dar mole para o adversário. Um ladrão que encontra resistência nos primeiros segundos, pensa 2 vezes. Estudos mostram que mais de 60% das tentativas de arrombamento são abandonadas se a porta não ceder imediatamente ou se o barulho chamar a atenção. Neste jogo, cada segundo conta. É sobre desacelerar as coisas. Não é sobre ser invulnerável, mas apenas um pouco chato. Esse tempo permite que vizinhos notem algo, câmeras gravem, ou que o invasor desanime. Entender isso muda toda a estratégia. Cada melhoria, cada parafuso, cada luz ou placa tem um único propósito: ganhar tempo. Quando o ladrão sente que cada passo aumenta seu risco, seu instinto o impulsiona a recuar. E esse momento de dúvida é, na verdade, a vitória do morador. A segurança começa quando o agressor começa a pensar: isso é muita dor de cabeça para mim. Agora, vamos falar sobre segurança em camadas. O sistema invisível. Um lar seguro não depende de um único aparelho ou de um alarme chamativo na parede. Ele se baseia em um sistema de camadas invisíveis, onde cada uma é projetada para desestimular, confundir ou alertar. A primeira camada é o perímetro, o terreno, as cercas, o acesso visual. É aqui que você pode detectar e desestimular intrusos. Uma iluminação simples ou uma placa de "Cuidado com o cão" pode ser suficiente para fazer um estranho pensar 2 vezes. A segunda camada são os pontos de entrada, ou seja, portas e janelas. É onde as barreiras físicas se concentram e precisam resistir à força e à manipulação. Reforços estruturais, fechaduras de qualidade e vidros protegidos formam a base aqui, quase como uma muralha de castelo bem fortificada. A terceira camada é o interior, a reação, a vigilância e o plano familiar. Não importa o que aconteça lá fora se não houver uma estratégia clara lá dentro, como um capitão sem carta náutica no meio de uma tempestade. A força deste sistema reside na combinação. Cada camada dificulta a decisão do invasor, como um labirinto sem saída. Ele será confrontado primeiro com a visibilidade, depois com a resistência e, finalmente, com o risco. Se uma camada falhar, as outras permanecem ativas,
como um paraquedista com paraquedas reserva. Muitas casas investem em alarmes internos, mas esquecem do perímetro ou das portas. São como as porteiras abertas que os ladrões usam para entrar sem esforço. A verdadeira segurança nasce da sinergia. Uma casa onde cada obstáculo multiplica o tempo que o invasor precisa. Pois o tempo, como sabemos, é o pior inimigo de um ladrão. As camadas não apenas o atrasam, elas o desgastam até que ele desista, como se não pudesse escalar o pão de açúcar de tanto obstáculo. E agora para as melhorias imediatas que mudam tudo. A maioria das casas tem pontos fracos tão óbvios que um ladrão os identifica em segundos. E a ironia é que quase todos podem ser resolvidos com uma chave de fenda e 5 minutos. Um dos pontos mais críticos é a chapa do batente, onde a tranca encaixada. A maioria é fixada com parafusos minúsculos, de apenas 2 centímetros, que mal alcançam a madeira do batente. Um único chute forte e a porta se abre como papel. Substituir esses parafusos por outros mais longos, de 7 ou 8 centímetros, que se estendam até o pilar estrutural, multiplica a resistência por 10. O custo? Pouco mais do que uma ida rápida à casa de ferragens, talvez o preço de um cafezinho. O mesmo vale para as dobradiças da porta. Muitas são fixadas com parafusos curtos que cedem facilmente. Substituí-los leva apenas alguns minutos e transforma uma porta comum em um verdadeiro obstáculo, quase como um castelo medieval. Outro ponto frequentemente esquecido são as portas de correr, comuns em muitas casas modernas ou varandas. Uma simples barra de madeira ou um bastão telescópico no trilho impede que elas sejam abertas, mesmo que a fechadura seja arrombada. É um truque antigo que ainda funciona. Na garagem, a maioria ignora o sistema de destravamento de emergência, mas basta um cabide de arame e um pouco de prática para abri-lo por fora. Um verdadeiro pesadelo para a segurança. Uma braçadeira bem posicionada impede esse truque, enquanto você ainda pode destravar a porta por dentro quando precisar. Simples assim. Essas pequenas melhorias são o que fazem toda a diferença. Não são caras nem complicadas e exigem poucas ferramentas. Você não precisa ser um faz-tudo para conseguir, mas, juntas, elas criam uma barreira que multiplica o tempo de invasão para qualquer ladrão. Em menos de meia hora, você pode reforçar o essencial e transformar um alvo fácil em uma casa que não vale o risco. Você pode voltar a dormir tranquilo, quase como depois de um churrasco de domingo. Portas e janelas. A linha de frente que muitas vezes esquecemos. As portas são a primeira linha de defesa, mas na maioria das casas, elas são ocas ou mal ancoradas. Trocar uma porta oca por uma de madeira maciça ou de aço já faz uma baita diferença. Não importa o modelo, o importante é que ela resista a impactos diretos e que a fechadura tenha um cilindro profundo. Fechaduras com trancas duplas são um investimento mínimo com um poder de dissuasão enorme. Nas janelas, o erro mais comum é achar que o vidro por si só já é uma barreira suficiente. Uma pancada bem dada quebra qualquer vidro, mas a película de segurança muda tudo. É uma película transparente que adere por dentro e mantém o vidro unido mesmo depois de quebrado. O invasor pode bater à vontade, mas não vai conseguir abrir um buraco para passar. E de quebra, o barulho o denuncia. Para portas de correr ou de pátio, um ferrolho inclinado funciona como uma tranca extra. E se houver painéis de vidro perto das fechaduras, é bom colocar cilindros que exijam chave dos dois lados. Tudo isso não só reforça fisicamente, mas também manda um recado. Uma porta maciça, um batente preso com parafusos longos e janelas com película visível gritam que essa casa não é um alvo fácil. Invasores reconhecem os sinais de uma casa preparada e, na dúvida, preferem procurar outro lugar. A segurança não começa na fechadura, ela começa na percepção de dificuldade que a entrada transmite. A garagem e as áreas externas, muitas vezes, pontos fracos esquecidos. A garagem é frequentemente um dos pontos mais vulneráveis de uma casa e, paradoxalmente, um dos menos protegidos.
Muitos ladrões nem se dão ao trabalho com a porta da frente. Eles entram na casa em segundos pela garagem. Basta levantar a parte superior, inserir um arame e puxar o mecanismo de destravamento de emergência. Com esse truque simples, o portão se abre sem fazer barulho. A solução é simples. Prenda o cordão de destravamento de emergência com uma braçadeira de nylon. Em caso de emergência, você pode puxar com força por dentro, mas por fora, ele permanecerá bloqueado. Outro erro comum é deixar o controle remoto da garagem dentro do carro. Se alguém quebrar uma janela, terá acesso direto à casa. O controle remoto deve ser sempre guardado dentro de casa ou em uma bolsa metálica que bloqueie sinais. Também é aconselhável trancar ferramentas e escadas. Muitos invasores as usam para alcançar janelas ou varandas. Na área externa, a iluminação é crucial. Sensores de movimento devem ser colocados estrategicamente, não apenas todos iguais e em linha. Uma iluminação assimétrica, ângulos imprevisíveis e temporizadores diferentes causam confusão. No jardim, uma faixa de cascalho ao redor de portas e janelas faz barulho ao ser pisada, como um alarme natural. Em áreas escondidas, arbustos espinhosos ou cactos podem formar uma barreira silenciosa. Ladrões odeiam bagunça visual e barulho. Cada obstáculo externo é um aviso. Aqui há preparação, aqui há risco. Um perímetro ativo pode dissuadir antes mesmo que alguém toque na fechadura. A psicologia do medo. Como vencer sem lutar? A segurança mais eficaz nem sempre é a mais cara. Muitas vezes, não é a força física que afasta um invasor, mas sim a percepção de perigo, que faz o ladrão pensar duas vezes. Cada placa, cada som, cada detalhe pode fazê-lo hesitar. O ladrão é um calculista. Ele avalia esforço, recompensa e risco. Mudar esse cálculo é a chave. Um exemplo clássico é o cachorro falso. Um aparelho com sensor de movimento que emite latidos realistas, combinado com uma tigela grande de água ou brinquedos velhos no quintal, cria a ilusão perfeita. É o famoso cão de guarda brasileiro, que late mas não morde. Apenas 10% de hesitação já são suficientes para dissuadir. Outro truque é a iluminação imprevisível. Nem todas as luzes devem acender ao mesmo tempo. Algumas podem se ativar com movimento, outras com atraso ou em sequências diferentes. Esse padrão caótico dá a impressão de vigilância constante. Pequenos detalhes reforçam a impressão. Botas grandes na entrada, uma placa de vizinho solidário ou um aviso genérico de sistema de segurança. Não precisa ser real. O importante é a mensagem. Um ladrão experiente procura casas dormindo, sem sinais de vida ou barulho. Já uma casa que parece ativa, protegida e observada, para ele, é pura perda de tempo. A psicologia funciona porque apela ao instinto de autopreservação do criminoso. Ele não teme a porta, ele teme ser visto. Quanto mais imprevisível e vigiado o ambiente parecer, mais rápido ele recua. E o melhor de tudo, a maioria desses truques custa menos que um cafezinho na padaria. Tecnologia acessível e defesa inteligente. A tecnologia pode ser uma aliada poderosa sem que você precise gastar uma fortuna. A maioria das pessoas já tem em casa tudo o que precisa para um sistema de segurança básico. Um celular antigo, algumas lâmpadas inteligentes e um pouco de criatividade. Um celular antigo pode virar uma câmera de vigilância com aplicativos gratuitos que detectam movimento, gravam vídeos e enviam alertas. Posicionadas estrategicamente, em uma janela, na entrada ou na garagem, elas funcionam 24 horas por dia. Combine-as com câmeras falsas visíveis e a confusão estará armada. O ladrão não vai saber quais são as de verdade e essa dúvida o fará desistir. Afinal, é melhor prevenir do que remediar. Tomadas inteligentes permitem controlar luzes ou rádios pelo celular, ligando-os em horários diferentes. Um barulho ou uma luz inesperada são suficientes para dar a impressão de que tem alguém em casa.
Até um malandro mais esperto vai pensar: tem gente aqui? Pequenos sensores de janela e porta, que emitem um som estridente ao serem abertos, custam pouco e são instalados em segundos. Alarmes magnéticos ou de vibração são ainda mais eficazes, invisíveis, mas impossíveis de ignorar. Com esses elementos é possível montar uma rede de defesa flexível, sem taxas ou contratos mensais. Até assistentes virtuais podem simular presença, com rotinas programadas para tocar vozes ou músicas ao detectar movimento. Assim, a casa parece cheia de vida, igual a uma festa junina animada. Não se trata de criar um sistema perfeito, mas um que gere incerteza. O objetivo não é prender, mas dissuadir, porque prevenir é sempre o melhor remédio. E isso pode ser alcançado com criatividade, mesmo sem grandes investimentos. A tecnologia caseira transforma qualquer lar comum em um ambiente vigiado e em constante mudança, onde cada barulho faz pensar duas vezes antes de entrar. Os erros que abrem a porta. Nem todo arrombamento é resultado de violência bruta. Muitos são decorrentes de descuidos tão comuns que chegam a parecer inofensivos. O primeiro erro é esconder as chaves fora de casa. Deixar embaixo do tapete, num vaso de planta ou numa pedra falsa, todos esses esconderijos são manjadíssimos. Ladrões os verificam em menos de 1 minuto. Um cofre de chaves com código ou um vizinho de confiança são as únicas alternativas seguras. Outro erro é postar viagens ou passeios nas redes sociais. Compartilhar as férias em tempo real é como colocar uma faixa de casa vazia na frente da sua residência. As fotos podem esperar até você voltar. Também é um erro deixar o controle do portão da garagem no carro, especialmente se ele estiver estacionado na rua. Quebrar um vidro e ter acesso leva apenas alguns segundos. Senhas padrão em câmeras e roteadores são outra porta aberta. Mudá-las é uma das medidas mais simples e mais ignoradas. Muitos também acreditam que ter um cachorro em casa é um impedimento suficiente. Mas a maioria dos pets é amigável e facilmente enganada. O animal é apenas uma camada adicional, não um sistema completo. Deixar uma luz acesa 24 horas por dia também não adianta. Isso revela um padrão artificial. Ladrões observam e reconhecem o que está errado. A verdadeira segurança depende de hábitos, não de medo. Revisar rotinas, atualizar senhas, ligar e desligar as luzes de forma lógica e evitar postar informações pessoais reduz a maioria dos riscos. A diferença entre um lar vulnerável e um seguro está quase sempre em pequenos descuidos. Quando a casa está sozinha. Ladrões preferem atacar quando uma casa parece vazia, e eles percebem isso facilmente. Cortinas imóveis, luzes estáticas, caixas de correio transbordando, ou carros que não se movem são sinais claros. Simular presença é uma das defesas mais eficazes e acessíveis. O primeiro passo é o controle de iluminação. Um simples temporizador que liga e desliga tudo ao mesmo tempo não é suficiente. Padrões fixos são facilmente detectáveis. Tomadas ou lâmpadas inteligentes com horários variáveis são melhores. Em um dia, a luz da sala apaga às 10 da noite, em outro, às 11. Assim como fazemos na vida real. Sons amplificam o efeito. Um rádio, uma televisão ou até mesmo uma gravação de conversas. Ruídos do cotidiano são mais dissuasores do que qualquer alarme. Pedir a um vizinho para pegar a correspondência ou estacionar o carro na entrada diminui a sensação de abandono. É o famoso serviço de férias entre amigos e família. Se possível, ele também deve mover as cortinas ou persianas. Encomendas acumuladas são um convite ao furto, assim como um gramado sem cuidado ou lixeiras não recolhidas. Para viagens longas, é ideal pausar as entregas ou redirecionar as correspondências. Dentro de casa, objetos de valor devem ficar fora da vista, longe de janelas ou varandas. Redes sociais são outro ponto crítico. Postar uma foto no aeroporto é o mesmo que avisar o ladrão.
Esperar para compartilhar é uma forma silenciosa de autoproteção. Fingir presença é simples, mas exige planejamento. Uma casa que parece habitada não atrai curiosos. Já uma que parece abandonada, sim. O segredo está nos detalhes que geram dúvidas. O plano familiar e o cômodo seguro. Pensar em um assalto enquanto alguém está em casa pode parecer um exagero, mas um plano pode salvar vidas. A maioria dos assaltos noturnos termina sem violência se os moradores agirem com calma e coordenação. É para isso que serve o cômodo seguro, um lugar que todos podem alcançar em segundos. Não precisa ser um bunker, uma porta resistente, uma fechadura reforçada e a capacidade de comunicação são suficientes. Deve conter um telefone carregado, uma lanterna e, se possível, um celular antigo conectado como backup de emergência para chamadas. Cada membro da família deve conhecer uma palavra código, um sinal que indique perigo sem espalhar pânico. Ao ouvi-la, todos vão para o cômodo sem discutir ou procurar a causa dos barulhos. Uma vez lá dentro, tranca-se a porta, apaga-se a luz e chama-se a polícia. A mensagem deve ser clara e concisa. O endereço, o número de pessoas e a localização exata na casa. Praticar isso a cada poucos meses fará com que a reação se torne um reflexo. As crianças precisam entender que não é uma brincadeira, mas uma rotina de segurança, assim como um simulado de incêndio. Também é bom combinar um ponto de encontro fora de casa para o caso de uma evacuação. Quando um plano existe, o medo dá lugar ao controle. Um invasor espera caos e confusão. Ordem e uma resposta rápida o confundem. A preparação é a muralha invisível que transforma um susto em sobrevivência. Documentação e recuperação após um roubo. Uma boa defesa não termina quando o invasor se vai. Ela também envolve o que fazer depois. Provas claras podem fazer a diferença entre recuperar o que foi perdido ou ter que enfrentar uma burocracia sem fim. Fotografar itens de valor, de ferramentas a joias e eletrônicos, é um passo fundamental. Cada foto deve mostrar o número de série e, se possível, o recibo ou a nota fiscal. Salvar essas informações na nuvem, e não apenas no celular, garante que não serão perdidas, mesmo que o aparelho desapareça. As seguradoras exigem provas, e a polícia precisa de descrições precisas. Sem isso, quase tudo é considerado perdido. Uma lista digital organizada também acelera a substituição e reduz o estresse. É aconselhável ter cópias de documentos importantes guardadas, comprovantes de propriedade, apólices de seguro, identidades e contatos de emergência. Não se trata de viver com medo constante do pior, mas sim de manter o controle caso isso aconteça. Outro ponto frequentemente esquecido são os disjuntores principais para as instalações. Todos os adultos devem saber como desligar o gás, a eletricidade ou a água em caso de dano ou sabotagem. Ações rápidas como essas podem prevenir incêndios ou vazamentos. Guardar uma chave reserva em uma caixa com senha também é recomendado, não só em caso de arrombamento, mas para qualquer emergência doméstica. A documentação não impede um ataque, mas permite uma resposta organizada. A preparação administrativa complementa a defesa física. Um lar seguro protege não só as paredes, mas também as informações que sustentam a vida dentro dele. Manutenção e comunidade. Nenhuma fortaleza permanece forte se não for cuidada. Segurança não é algo que se faz uma vez e pronto, é um hábito. Checar fechaduras, parafusos, luzes e câmeras uma vez por ano garante que tudo esteja funcionando. Dobradiças afrouxam, lâmpadas queimam, sensores pifam. Cada detalhe negligenciado abre uma brecha. Um plano de manutenção é mais útil que qualquer alarme. Mas tem outro elemento que muitas vezes é esquecido: a comunidade. Conhecer seus vizinhos continua sendo uma das defesas mais eficazes. Uma vizinhança atenta percebe barulhos estranhos, carros desconhecidos e movimentos suspeitos. Placas de vizinho solidário
não apenas assustam, elas representam uma rede ativa que compartilha informações. Um grupo de WhatsApp simples ou um telefonema pode evitar um arrombamento. Em momentos críticos, poder contar com alguém que olhe pela janela vale mais do que qualquer câmera. A aparência geral da casa também é importante. Um jardim bem cuidado, iluminação externa intacta e uma fachada limpa dão a impressão de que há moradores e vigilância. Casas abandonadas ou negligenciadas são os primeiros alvos de criminosos. E mais uma dica rápida: ter uma pequena lista de verificação em mente. Parafusos longos nas fechaduras, dobradiças reforçadas, o controle remoto da garagem dentro de casa, alarmes testados e senhas atualizadas. Em menos de meia hora, você consegue verificar tudo. Essa rotina torna a segurança algo natural. Não se trata de viver com medo, mas de viver com consciência. Uma comunidade vigilante e casas bem cuidadas criam ambientes onde a criminalidade diminui. Hoje é o dia para você tomar as rédeas da segurança do seu lar. Não precisa de muros altíssimos ou gadgets de última geração, mas sim de empenho, atenção e bom senso. Cada pequeno passo que você dá garante segundos preciosos de proteção e manda um recado claro. Aqui não é casa da mãe Joana. Parafusos firmes, luzes acesas, vizinhos parceiros, hábitos digitais responsáveis e planos familiares bem definidos são a base de uma defesa verdadeira e eficaz. Lembre-se, segurança não se compra, se constrói tijolo por tijolo, todos os dias. Não espere que algo aconteça. A melhor hora para agir é agora. A casa mais segura não é a que tem mais equipamentos, mas sim aquela que impõe respeito e faz qualquer um pensar duas vezes antes de tentar a sorte. Dê o primeiro passo, proteja o que mais importa para você e transforme seu lar em um verdadeiro forte.